Nesta discussão, você será capaz de entender como funciona a sintaxe e a ordem das frases em Libras, compreendendo suas estruturas únicas e aplicando-as corretamente em diversos contextos comunicativos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, permitindo uma comunicação eficiente e alinhada às especificidades da língua. As pessoas que tentaram construir frases em Libras sem a devida instrução enfrentaram problemas ao organizar informações e transmitir mensagens de forma clara. Vamos lá! A estrutura sintática é a base para a construção de frases em qualquer língua. E na língua brasileira de sinais, Libras, não é diferente. A ordem sujeito-verbo-objeto, SVO, é uma das formas mais comuns de organização de sentenças na Libras, permitindo uma comunicação clara e eficiente. A ordem sujeito-verbo-objeto é uma das estruturas sintáticas mais amplamente utilizadas em diversas línguas, incluindo a Libras. Nessa organização, sujeito indica quem realiza a ação, verbo representa a ação realizada pelo sujeito, objeto indica quem ou o que é afetado pela ação. Na Libras, a estrutura SVO é amplamente utilizada, mas sua aplicação apresenta algumas peculiaridades devido à natureza visual espacial da língua. Uso do espaço visual. O espaço tridimensional é essencial para a construção das frases. O sujeito, o verbo e o objeto podem ser posicionados em diferentes pontos no espaço, facilitando a identificação das relações entre eles. Concordância espacial. O movimento do verbo pode conectar os pontos do sujeito e do objeto, indicando a relação entre eles. Expressões não manuais. As expressões faciais e movimentos corporais complementam a estrutura SVO, adicionando nuances como ênfase, tempo ou intensidade. Embora a ordem SVO seja comum tanto na Libras quanto na língua portuguesa, há diferenças significativas na forma como ela é aplicada. Flexibilidade na ordem. Na Libras, a ordem SVO pode ser alterada para destacar um elemento específico da frase. Uso de classificadores. Na Libras, classificadores podem substituir o objeto ou complementar o verbo, oferecendo mais detalhes. Construção visual. A Libras utiliza o espaço visual para posicionar os elementos da frase, enquanto o português depende exclusivamente de palavras e da ordem linear para transmitir a mensagem. Embora a ordem SVO seja predominante, a Libras permite outras organizações sintáticas, dependendo do contexto ou da ênfase desejada. Objeto sujeito-verbo, OSV. Usada para enfatizar o objeto, verbo sujeito-objeto, VSO. Menos comum, mas possível em narrativas ou descrições. Contextualização. Primeiro, em muitas frases, o contexto é estabelecido antes do sujeito, verbo ou objeto. A estrutura SVO é fundamental para garantir clareza e consistência na comunicação em Libras. Ela facilita a compreensão das relações entre os elementos da frase, permitindo uma interação fluida e precisa. A ordem sujeito-verbo-objeto, SVO, é uma estrutura sintática básica e essencial na Libras, permitindo a construção de frases claras e eficientes. Sua aplicação, enriquecida pelo uso do espaço visual e de expressões não manuais, reflete a riqueza e a complexidade da língua visual espacial. A construção de frases complexas em língua brasileira de sinais, Libras, é um processo que envolve o uso coordenado de sinais manuais e não manuais para transmitir nuances como negação e interrogação. A negação em Libras é expressa por meio de uma combinação de sinais manuais, movimentos de cabeça e expressões faciais. Diferentemente das línguas orais, em que as partículas negativas são palavras como não ou nunca, na Libras a negação é frequentemente integrada ao movimento do sinal e ao contexto visual. Uso de sinais negativos. Alguns sinais específicos indicam negação. Movimentos não manuais. A negação pode ser reforçada ou completamente indicada por movimentos não manuais. Negação incorporada ao verbo. Em muitos casos, a negação é incorporada ao movimento do verbo ou do classificador.
Frases complexas de negação. Para construir frases mais longas ou detalhadas, a negação é usada em combinação com outros sinais. As perguntas em libras são estruturadas de maneira única, utilizando expressões não manuais como elemento central para indicar a intenção interrogativa. Existem dois tipos principais de interrogação: perguntas de sim, não e perguntas abertas. O uso de frases complexas em libras apresenta desafios significativos, especialmente no domínio das expressões não manuais, que envolvem a coordenação entre sinais manuais, expressões faciais e movimentos corporais. Iniciantes podem enfrentar dificuldades em alinhar esses elementos, o que é essencial para garantir clareza e precisão na comunicação. Além disso, a falta de exatidão ao sinalizar negações ou interrogações pode gerar ambiguidades, comprometendo o entendimento da mensagem. A construção de frases complexas em libras, especialmente aquelas que envolvem negação e interrogação, demonstra a riqueza e a versatilidade da língua. A integração de sinais manuais com expressões não manuais permite uma comunicação dinâmica e precisa. A língua brasileira de sinais, libras, e a língua portuguesa apresentam diferenças marcantes em suas estruturas sintáticas, reflexo de suas naturezas distintas como uma língua visual espacial e uma língua oral auditiva, respectivamente. Enquanto a língua portuguesa segue regras gramaticais lineares e baseadas na sequência de palavras, a Libras utiliza o espaço tridimensional e a simultaneidade para organizar seus elementos sintáticos. Antes de entrar nas diferenças sintáticas, é essencial compreender que a Libras é uma língua visual espacial, enquanto o português é uma língua oral auditiva. A estrutura básica das frases em ambas as línguas é diferente, mas a organização geral pode ser comparada. Libras. A ordem das frases pode ser flexível, com as seguintes estruturas comuns: objeto mais sujeito mais verbo. OSV. Usada frequentemente para dar ênfase ao objeto. Sujeito mais verbo mais objeto. SVO. A estrutura mais usada, similar ao português. Português. A estrutura básica é sujeito mais verbo mais objeto. SVO. E alterações nessa ordem podem tornar a frase gramaticalmente incorreta ou mudar seu significado. Um dos elementos mais distintivos da sintaxe da Libras é o uso do espaço tridimensional, inexistente no português. Posicionamento no espaço. Sujeitos e objetos são frequentemente posicionados em pontos específicos no espaço. Trajetória e movimento. O movimento dos sinais pode conectar sujeitos e objetos, substituindo preposições e conectivos do português. Simultaneidade. Diferentemente do português, que segue uma sequência linear, a Libras pode transmitir informações simultaneamente. As expressões não manuais, como movimentos faciais, inclinações de cabeça e postura corporal, são parte integrante da sintaxe da Libras, enquanto no português a entonação é um complemento, mas não essencial. Apesar das diferenças, algumas semelhanças podem ser observadas entre a Libras e o português. Estrutura SVO. Ambas as línguas frequentemente utilizam a estrutura sujeito-verbo-objeto para organizar as frases. Uso de contexto. Em ambas as línguas, o contexto é importante para determinar o significado de uma frase. Hierarquia informacional. Ambas as línguas priorizam o elemento mais relevante da frase, seja no início ou no final, dependendo do contexto e da ênfase desejada. As diferenças sintáticas entre Libras e português trazem desafios e oportunidades significativas no contexto do ensino bilíngue para pessoas surdas. É fundamental valorizar a Libras como uma língua completa, com gramática e sintaxe próprias, e não apenas como uma tradução simplificada do português, destacando sua riqueza e autonomia linguística. A comparação entre a sintaxe da Libras e do português destaca as características únicas de cada língua, refletindo suas naturezas distintas e seus contextos culturais. Enquanto a Libras utiliza o espaço visual
e expressões não manuais para transmitir significado, o português depende de uma estrutura linear e de palavras conectivas. Compreender essas diferenças é fundamental para promover a inclusão linguística e para desenvolver práticas pedagógicas que respeitem as especificidades de cada língua. Bons estudos e até breve.